que faz uma pessoa decidir que a lei não é suficiente? O que faz alguém abandonar tribunais, juízes e policiais e decidir que vai fazer justiça com as próprias mãos? Hoje vamos comparar três nomes completamente diferentes: Pedrinho Matador, Cabo Bruno e Charles Bronson. Mas existe um detalhe curioso. Embora os três sejam frequentemente chamados de justiceiros, talvez apenas um deles realmente se encaixe nessa definição. O que é um justiceiro? Antes de falar deles, precisamos responder uma pergunta. O que é um justiceiro? Um justiceiro é alguém que acredita que o sistema falhou e, por causa disso, decide punir criminosos por conta própria. Na teoria parece simples, mas na prática, a linha entre justiceiro e assassino pode desaparecer muito rápido. E é exatamente isso que aconteceu em alguns desses casos. Charles Bronson. Muita gente conhece Charles Bronson pelo filme Desejo de Matar. No filme, sua família sofre um ataque brutal e ele passa a caçar criminosos pelas ruas. O objetivo dele não era ganhar dinheiro, não era fama, não era vingança pessoal contra indivíduos específicos. A ideia era combater pessoas que ele considerava perigosas. Por isso, muita gente vê esse personagem como o exemplo clássico de justiceiro. Mas existe um problema. O mundo real não funciona como um filme, porque na vida real, nem sempre é fácil saber quem é culpado. Pedrinho Matador. Agora vamos falar de Pedrinho. Aqui a história muda completamente. Pedrinho dizia que muitas de suas vítimas eram criminosos, estupradores, assassinos, traficantes, e foi justamente isso que fez muita gente enxergá-lo como um justiceiro. Mas existe uma diferença importante. Grande parte dos assassinatos aconteceu por vingança. Alguns foram motivados por conflitos pessoais. Outros ocorreram dentro do sistema prisional. Então, surge uma pergunta. Quando alguém mata por vingança, isso ainda é justiça? Ou já é outra coisa? Porque, diferente do personagem Charles Bronson, Pedrinho não estava simplesmente combatendo o crime. Ele também acertava contas pessoais. Cabo Bruno. E então chegamos ao caso mais complexo. Cabo Bruno era policial, ou seja, ele representava a própria lei, mas em determinado momento passou a ser acusado de executar suspeitos. Muitos o enxergavam como herói, outros como assassino. Mas existe um detalhe que torna esse caso diferente. Segundo investigações e condenações da época, a fronteira entre combater criminosos e executar pessoas começou a desaparecer. E quando isso acontece, o risco é enorme, porque quem decide onde está o limite? Quem garante que o próximo alvo realmente é culpado? O ponto em comum. Agora repare em algo curioso. Pedrinho, Cabo Bruno e Charles Bronson, todos partiram da mesma ideia, a sensação de que a justiça falhou, mas cada um seguiu um caminho diferente. Charles Bronson virou um símbolo fictício. Pedrinho misturava vingança com sua própria visão de justiça. E Cabo Bruno acabou se tornando um dos casos mais controversos da história policial brasileira. A pergunta mais importante, talvez a verdadeira pergunta não seja: o que faz alguém virar justiceiro? Talvez a pergunta seja: o que impede uma pessoa de cruzar a linha? Porque quando alguém começa a decidir sozinho quem merece viver ou morrer, a diferença entre herói e criminoso pode depender apenas do ponto de vista. E é exatamente por isso que casos como esses continuam gerando debates décadas depois. Agora eu quero saber sua opinião. Existe diferença entre um justiceiro e um assassino? Pedrinho Matador era justiceiro? Cabo Bruno era justiceiro? Ou os dois cruzaram uma linha que nunca deveria ser cruzada? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler as respostas de vocês.